3 trabalhadores mortos. Aonde vamos parar? Salvador, Bahia, dezembro de 2025. Enquanto o sol se punha no horizonte da Baía de Todos os Santos, trazendo o fim de mais uma jornada de trabalho na capital baiana, uma escuridão muito mais profunda começava a se desenhar nos bairros do subúrbio ferroviário. A cidade, conhecida mundialmente por sua alegria e resistência, tornava-se o cenário de um dos episódios mais brutais e simbólicos da crise de segurança pública no Brasil. 3 homens, trabalhadores comuns, saíram de suas casas naquela manhã com uma missão simples e essencial: conectar pessoas. Eles portavam as ferramentas da era digital, mas foram confrontados por uma barbárie que remete aos tempos mais sombrios da história. Ricardo Antônio da Silva, Jackson Santos Macedo e Patrick Vinícius Santos da Horta. É necessário guardar esses nomes. Eles não eram figuras públicas, não eram políticos, nem celebridades de redes sociais. Eram o rosto do Brasil real. Aquele que acorda antes do amanhecer e enfrenta o perigo das ruas para garantir o sustento de suas famílias. O que aconteceu com eles no bairro do Alto do Cabrito não foi apenas um episódio isolado de violência urbana. Foi um choque de realidade que mostrou as vísceras de um sistema onde o Estado muitas vezes perde o controle das esquinas para um poder paralelo impiedoso. Nesta investigação profunda, não vamos apenas narrar os fatos secos de uma notícia de jornal. Vamos mergulhar na penumbra das chamadas fronteiras invisíveis. Vamos tentar entender como o simples ato de puxar um cabo de fibra ótica ou subir em uma escada para ajustar um sinal de rede pode se tornar uma sentença definitiva em territórios onde a lei é ditada pelo som do metal e pelo medo constante do morador. Este caso revela o perigo que se esconde atrás de cada conexão de internet que utilizamos hoje em dia. A tragédia ganha contornos ainda mais dramáticos quando olhamos para a identidade dessas pessoas. Patrick Vinícius, de apenas 28 anos, vivia o entusiasmo vibrante de um recomeço. Ele acabara de ser contratado por uma empresa de tecnologia local. Imagine a cena: o orgulho de vestir o novo uniforme, a expectativa do primeiro salário, os planos para o futuro que um jovem de sua idade costuma cultivar com tanto carinho. Patrick estava no lugar onde muitos brasileiros lutam para estar, no mercado de trabalho formal, com carteira assinada e uma carreira pela frente. Ao lado dele estavam os veteranos que serviriam de guias. Ricardo, aos 44 anos, e Jackson, aos 41, já conheciam as manhas e os perigos das ruas. Eles sabiam que trabalhar em Salvador exige atenção dobrada e uma sensibilidade aguçada. Ser técnico de serviços essenciais em uma metrópole brasileira não é apenas uma questão de habilidade técnica com cabos e roteadores. É uma complexa questão de navegação social. É preciso saber exatamente onde entrar, com quem falar e, principalmente, como se comportar em áreas de extrema vulnerabilidade social. Naquela terça-feira fatídica, a equipe formava um trio equilibrado. Havia a energia e o brilho nos olhos do novato e a cautela silenciosa dos mais experientes. Mas nada, absolutamente nada na longa experiência de Ricardo ou Jackson poderia tê-los preparado para o nível de crueldade que encontrariam naquela tarde. O que começou como uma rotina comum de instalações e reparos técnicos, rapidamente se transformou em uma contagem regressiva para o horror, em uma zona conhecida pelo apelido sinistro de Inferninho, no bairro de Marechal Rondon. Para compreender o que aconteceu, é preciso falar sobre a geografia do medo que se instalou em diversas capitais brasileiras. O bairro de Marechal Rondon abriga ruas que funcionam como verdadeiras fortalezas de grupos isolados. A Rua São José, onde os técnicos realizavam seu último trabalho, é um desses pontos onde a presença de qualquer estranho é monitorada por olhos que nunca piscam. Por volta das 17h30, algo saiu do controle. As investigações preliminares sugerem que houve um desentendimento inicial, uma contenda, como dizem as autoridades.
No vocabulário das ruas, isso pode significar muitas coisas. Pode ter sido um questionamento agressivo de um sentinela local, uma ordem arbitrária para não entrar em determinada viela, ou a recusa imediata em pagar uma gratificação exigida na hora. Em locais dominados por grupos armados, a simples presença de um veículo com logomarca corporativa e escadas no teto pode ser interpretada de duas formas, como uma afronta à autoridade local ou como uma oportunidade de extorsão. A equipe chegou a sair do local após o primeiro contato tenso. Eles tentaram seguir a rotina, chegaram a almoçar e a cumprir outros chamados. Mas o compromisso profissional muitas vezes se torna uma armadilha invisível. Entendendo que o serviço na Rua São José precisava ser concluído para não prejudicar os clientes e a empresa, eles decidiram retornar. Foi nesse retorno, entre as sombras das casas e o emaranhado de fios nos postes, que a conexão com o mundo exterior foi definitivamente cortada. A empresa tentou o rádio, tentou o celular. O sinal de GPS do veículo parou de emitir atualizações. O silêncio digital em áreas de risco é o primeiro estágio do desaparecimento. A partir daquele momento, Ricardo, Jackson e Patrick deixaram de ser técnicos e tornaram-se cativos de um tribunal que não aceita defesa nem pedidos de clemência. O que aconteceu nas horas seguintes, no intervalo entre a captura em Marechal Rondon e o desfecho trágico no Alto do Cabrito, é o que assombra o sono de qualquer trabalhador que depende das ruas para sobreviver na Bahia. Existe uma palavra que se tornou o maior pesadelo das empresas de serviços no Brasil atual: o pedágio. Não estamos falando das cabines de cobrança nas rodovias estaduais, mas da extorsão institucionalizada praticada pelo crime organizado. Grupos paralelos agora funcionam como estados autônomos dentro da cidade, cobrando impostos ilegais de operadoras de energia, empresas de água e, com frequência cada vez maior, de provedores de internet. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que a empresa para a qual o trio trabalhava havia recebido uma exigência clara: pagar uma taxa mensal para ter o direito de operar naquela zona. Quando uma empresa decide não ceder à chantagem, ela não perde apenas o lucro ou o direito de trabalhar. Ela coloca seus funcionários na linha de frente de uma guerra sem regras. Os técnicos tornam-se alvos móveis e vulneráveis. Executá-los de forma brutal é enviar um sinal sangrento para todos os outros concorrentes do setor. É uma forma de dizer que naquela região a única conexão permitida é aquela que passa pelas mãos do crime organizado. Os corpos dos 3 trabalhadores foram localizados em uma rua deserta do Alto do Cabrito por volta das 19h42. A cena encontrada pelos policiais era dantesca e revelava um ódio desproporcional. As mãos das vítimas estavam atadas para trás com as mesmas abraçadeiras de nylon que eles costumavam usar para organizar o cabeamento de rede. Havia sinais claros de tortura e o uso cruel de fiação ao redor dos pescoços. O crime não queria apenas tirar aquelas vidas, queria desumanizá-las completamente. O objetivo era que o estado em que os corpos foram deixados servisse de aviso visual para qualquer outro trabalhador que ousasse subir uma escada naquela vizinhança sem a devida autorização dos chefes locais. Esta nova modalidade de crime transforma o cidadão comum em um refém da geopolítica do tráfico. Se o trabalhador entra com permissão de um grupo, é visto como inimigo pelo grupo vizinho. Se entra sem permissão de ninguém, é tratado como um invasor ou um espião. Para Ricardo, Jackson e Patrick, a neutralidade do uniforme de trabalho foi sumariamente ignorada. Eles foram tratados como combatentes em uma guerra que nunca escolheram lutar e da qual nunca quiseram fazer parte. A notícia da execução brutal espalhou-se pela cidade como um rastro de pólvora. Na manhã seguinte, Salvador não acordou com o som habitual do rádio ou do trânsito comum. Salvador acordou com o som ensurdecedor das buzinas. Centenas de técnicos de internet, colegas de profissão das vítimas, decidiram que o silêncio e o medo não poderiam mais ser as únicas respostas. A carreata que cortou a Avenida Paralela foi um dos momentos mais impactantes da história recente da capital.
Ver as escadas sobre os carros, ferramentas que são o símbolo máximo da construção e do progresso, sendo transportadas em um cortejo funerário, foi uma imagem de uma potência triste e avassaladora. Os vidros dos veículos estavam riscados com frases de luto e pedidos desesperados de socorro. Os manifestantes não pediam aumentos salariais ou benefícios extras. Eles pediam apenas o direito básico de voltar para casa vivos ao final do expediente. A revolta não era direcionada apenas aos criminosos que puxaram o gatilho, mas a uma sensação crônica de abandono por parte das autoridades. O depoimento de um dos trabalhadores durante o protesto resumiu perfeitamente o sentimento de toda uma categoria. Ele disse que hoje em dia, em Salvador, é preciso pedir autorização para levar dignidade e tecnologia às pessoas. Esse é o grande paradoxo do nosso tempo. A população das periferias precisa desesperadamente de internet para estudar, para procurar emprego e para se comunicar com o mundo. Mas o próprio crime organizado, que muitas vezes afirma proteger a comunidade, impede que esse serviço chegue ou cobra um preço alto demais, pago com sangue humano. O movimento legítimo dos trabalhadores forçou uma reação imediata da cúpula da segurança pública do Estado. O secretário de Segurança precisou vir a público para tentar acalmar os ânimos. Reuniões de emergência foram agendadas e promessas foram feitas. A principal medida anunciada foi a criação de um canal direto de comunicação entre as empresas de tecnologia e a polícia. A ideia é que as operadoras informem em tempo real onde suas equipes estarão trabalhando, para que o policiamento seja direcionado de forma estratégica. Contudo, para os estudiosos do fenômeno da violência, essa medida levanta questões profundas e delicadas. Se o Estado brasileiro precisa escoltar um técnico de internet para que ele possa instalar um simples modem na casa de um morador, isso não seria uma admissão implícita de que o território não está mais sob o controle das leis democráticas? O reforço do policiamento no Alto do Cabrito após a tragédia é necessário, mas muitos temem que seja apenas uma resposta temporária. Quando as luzes das viaturas se apagarem e o interesse da mídia desaparecer, quem garantirá que o próximo jovem em seu primeiro dia de emprego não terá o mesmo destino de Patrick? As investigações seguem seu curso lento no Departamento de Homicídios. A polícia afirma já possuir elementos que indicam a autoria do crime. Mas o caminho até a condenação é longo e tortuoso. Identificar quem executou o trio é apenas uma pequena parte do problema real. O verdadeiro desafio é desmantelar a estrutura econômica e logística que permite que essas zonas de exclusão continuem existindo e lucrando com a extorsão de serviços essenciais. Enquanto os processos caminham nos tribunais, a lei do silêncio volta a pairar sobre as ruas do subúrbio ferroviário. Chegamos ao fim desta narrativa, mas a história de Ricardo, Jackson e Patrick está longe de um desfecho que traga paz. Eles deixaram famílias destroçadas, colegas de trabalho traumatizados e uma cidade inteira ferida em sua dignidade mais profunda. Patrick nunca terá a chance de receber aquele primeiro salário que tanto planejou. Ricardo e Jackson não terão o descanso merecido em seus lares após o esforço de uma vida inteira. O que aconteceu em Salvador é um lembrete cruel de que a tecnologia, por mais avançada que seja, ainda é refém da barbárie. Vivemos em um mundo de conexões ultravelozes, mas ainda falhamos na conexão humana mais fundamental: o respeito sagrado à vida e o direito de trabalhar com segurança. Que este relato sirva como uma homenagem póstuma a esses 3 homens. Que seus nomes não sejam apenas números em uma estatística fria de segurança pública. A conexão que eles tentavam instalar foi cortada por mãos violentas. Mas a nossa memória sobre o que aconteceu no Alto do Cabrito deve permanecer ligada. É preciso valorizar cada trabalhador que se arrisca nos bastidores para manter o nosso mundo funcionando. Pela memória de Ricardo Antônio, Jackson Santos e Patrick Vinícius, e por todos os outros que enfrentam as fronteiras do medo todos os dias, a única resposta aceitável é a justiça.
que o eco daquelas buzinas na avenida paralela nunca deixe de ressoar nos ouvidos de quem tem o poder de mudar essa realidade.